Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Meu nome é Marilene Tati e é com muito prazer que hoje venho ensinar para vocês como fazerem esses vasinhos aqui com violetas, tá? É super rápido, muito fácil de fazer, para que vocês possam aí estar ganhando um dinheirinho rápido, tá, gente? Porque é uma peça muito vendável, vocês vão vender bastante mesmo, tá? Então, se quiserem aprender, assiste o passo a passo até o final. E se gostarem, não esqueça de deixar seu like, também compartilhar com seus amigos para que todos possam aprender a fazer essa peça. E convido a se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo aqui postado. E também vou deixar aqui na descrição um link da outras redes sociais no qual eu entrego conteúdos rápidos e fáceis de fazer, quase que diariamente. Então, bora lá aprender? Então, gente, antes de iniciar a nossa peça de hoje, eu vou passar para vocês os materiais aqui que eu vou usar, então, para fazer estes vasinhos de violeta, tá? Então, aqui a gente vai precisar de uma folha. Aqui eu vou utilizar a folha de goiabeira. A gente vai fazer as nervuras atrás dessa folha aqui. Essa folha é natural mesmo de árvore. Mas vocês podem utilizar qualquer outro tipo de folha que tenha essas nervuras assim bem salientezinho, para que quando a gente colocar a massa do biscuit aqui, ela fica bem marcada, tá? Então, a gente vai precisar desse arame aqui, ó. É arame galvanizado já encapadinho, na cor verde. Esse número aqui, se não me engano, é 22. Mas vocês podem usar 22, 24, só não o 26, porque ele é muito fininho, depois as violetas ficam dobrando no vasinho. Então, tem que ser um arame bem firmezinho, bem grossinho, tá, gente? Então, a gente vai precisar do arame. Vai precisar de cortador também. Se vocês tiverem esse cortadorzinho aqui, ó, ele fica bem legal de fazer. Mas caso vocês não tiverem, a gente vai fazer um cortador provisório para fazer as violetas. Quem não tiver, vai fazer esse cortador também, vai conseguir fazer as violetas. E a gente vai precisar de tinta PVA na cor violeta, que é a cor que eu vou fazer o vasinho de hoje. Eu vou fazer no violeta, então eu vou utilizar a cor violeta. Mas se vocês forem fazer esse vasinho com rosa ou qualquer outra cor, vocês vão utilizar a cor que vocês vão usar. O ideal, até que quando vocês forem fazer esses vasinhos de violeta, vocês podem fazer todas as violetas brancas e de acordo com as encomendas, os pedidos de seus clientes, vocês vão pintando da cor que vocês quiserem, tá, gente? E a gente vai precisar de um vasinho desse, um vasinho desses de violeta mesmo. Vocês conseguem nas floriculturas, nessas lojas de utilidade, vocês conseguem. Esses vasinhos, é bem fácil de vocês conseguirem e sai super baratinho. Que aqui vocês vão encher ele de isopor, vão preencher a parte de dentro de isopor. Tá, gente? Então, o que a gente vai fazer hoje, eu vou utilizar duas cores. Eu vou fazer o branco e aqui, não sei se vocês percebem, é um lilás bem clarinho, bem suavezinho. Então, eu misturei, ó. Eu fiz, na pintura, eu fiz tudo na cor violeta. Porém, na hora de fazer, eu fiz umas brancas e outras num tonzinho lilás como esse aqui, tá, gente? Também a gente vai precisar de tinta verde para pintar as folhas e dar vários tons de verde nas folhinhas também, tá bom, gente? A gente vai começar fazendo, em primeiro lugar, esses pistilos aqui, ó. Que é a parte, o pistilo bem pequenininho que vai aqui no miolinho das violetas, ó. Então, vocês vão pegar o arame, número 24 ou 22. Aqui a gente vai dobrar a pontinha. Vamos dobrar essa pontinha aqui, ó. Pode ser com alicatezinho que vocês tiverem, que fica mais fácil de dobrar. Vamos dobrar a pontinha e vamos deixar assim, ó. Aqui a gente vai pegar um pedacinho de massa amarela, bem pequenininho. Ó, não precisa ser grande. Vamos passar um pouquinho de cola nessa parte do arame
Vamos encaixar aqui nessa bolinha amarela. E vamos fechar aqui embaixo. Que vocês vêm com calma, fazem isso aqui, ó. Essa parte aqui de baixo vocês não precisam se preocupar, porque não vai aparecer. Aqui vamos fazer uma bolinha, ó. Tem que tomar cuidado para deixar mais para cima, porque aqui a gente vai fazer uma marcaçãozinha, então para não cortar ali a parte. Então aqui com uma faquinha vocês só vão fazer um X aqui em cima, uma marcaçãozinha, ó. É bem simples de fazer. Isso aqui é bom que vocês façam com um dia de antecedência, para quando vocês forem montarem as violetas, esteja bem sequinho. Que depois a gente vai puxar um pouquinho para baixo, e se tiver molhado, essa partezinha aqui, ela vai sair fora. É só isso aqui, gente. Daí vocês fazem a quantidade que vocês quiserem, deixe secando, para depois só montando as violetas. Então, aqui, para quem não tiver esse cortadorzinho aqui, ó, a gente vai fazer um aqui com acetato. Então, vocês vão pegar uma tirinha de acetato aí que vocês tiverem em casa, que vem em brinquedos, vocês conseguem qualquer tirinha. Se vocês não tiver, pode ser também uma tirinha de garrafa PET, que também dá o mesmo resultado. Então, aqui eu cortei mais ou menos 10 centímetros. Aqui eu vou marcar aqui assim, vou juntar ponta com ponta, e mais ou menos, não tem medida certa, vocês vão marcar aqui mais ou menos 1 centímetro. Aqui vocês colocam qualquer faquinha, ferramenta, que só para fazer a dobrinha, ó. Aqui atrás, mais ou menos 1 centímetro, e vão dobrar assim as duas pontas, ó. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Daí, vocês vão pegar uma dessas partes aqui e vão puxar para trás. Puxam para trás e vai ficar assim, ó. Bem fácil de fazer esse cortador provisório e dá o mesmo efeito que esse outro cortador aqui, ó. Tá? Então, pra gente recortar aqui, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Daí, vocês apertem aqui, deixando mais ou menos o formato da pétala da violeta. Tá? Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Esse aqui eu acho que ficou um pouquinho, eu achei um pouquinho grande. Eu vou dobrar um pouquinho mais. Daí vocês vão vendo o tamanho da pétala. Aqui eu tirei só 1 centímetro, mas eu achei um pouquinho grande, eu tirei um pouquinho mais, ó. Aqui aqui é só mesmo pra gente segurar na hora de cortar, ó. Agora ficou um tamanho bom. Ele vai dar o mesmo efeito desse cortador aqui, ó. Vocês notam que ele tem o mesmo efeito. Esse aqui é o pequenininho, mas eu vou fazer a pétala maior. Ele vai substituir esse maior aqui, ó. Ele fica igualzinho, ó. Na hora de recortar, ele não vai ter diferença, tá, gente? Então, para fazer as pétalas, aqui eu vou utilizar massa natural. Não é branca, é natural. E vou misturar com um pedacinho de massa branca. Porque eu quero ela branca, porém, não aquele branco muito fechado, ele vai ficar um branco mais transparente. Que a pétala dessas violetas, ela tem uma certa, ela não é bem fechado o branco, aquele branco bem branco mesmo. Aqui vocês vão misturar bem, ele vai ficar um branco não muito branco, tá, gente? Então, vamos misturar bem aqui e vamos abrir essa massa. Então, aqui eu abri um pedacinho de massa para mostrar para vocês. E vamos utilizar o nosso cortador provisório aqui. Ó, vocês segurem aqui nessa ponta, vê se está bem retinho aqui embaixo. E aqui vocês vêm cortando as pétalazinhas. 4 pétalas é o suficiente para fazer uma violeta, tá, gente? Então, aqui cortado as pétalas, a gente vai afinar as pontas de uma a uma. Então, aqui na ponta do dedo mesmo, a gente vai pegar, pode ser um pincel modelador que vocês tiverem aí, ó. Vocês vão colocar aqui acima do dedo e vão afinar só as pontinhas, ó. Em movimento para lá e para cá, ó. Vão afinar, deixar bem fininha para ficar bem delicado. Daí, assim, vocês fazem nas 4 pétalas.
Ó, vai ficar assim, ó. Ela vai ficar mais grossinha no meio e mais fina nas pontinhas aqui, ó. Vamos fazer nas 4. Então, aqui pronto já as 4 pétalas. Vocês vão dobrar assim, ó. Dar uma leve dobrada. No outro lado também. Assim, ó. Unindo uma na frente da outra. Daí, agora, vamos pegar as outras aqui e vão intercalar, ó. Vamos colocar aqui desse lado. Ela vai sobrar aqui embaixo e a gente vai cortar. Daí, vai ficar assim. Do outro lado aqui também, ó. Vamos dar uma pressionadinha só para unir essas massinhas. E daí, vocês podem usar qualquer ferramenta aqui, deixa eu ver. Pode ser essa ferramenta ou o que vocês tiverem aí, ó. E vamos aprofundar aqui no meio. Segurem aqui atrás e aprofundem aqui no meio. Dão uma pressionadinha aqui atrás. Ó. Esse excesso aqui embaixo a gente vai cortar, ó. Então, dá uma pressionadinha. Quem tiver essa ferramentinha aqui, ó, ela é bem útil também. Vocês podem usar que ela vai dar uns tracinhos ali dentro que fica bem legal. Vamos dar mais uma fechadinha. Aqui a gente vai cortar esse excesso aqui embaixo. Deixa só um pouquinho. Vamos cortar ali. E agora aqui um pouquinho de cola, uma pontinha de cola só. Vamos colocar aqui dentro, que vai ser para colar o pistilo. Então, aqui a gente já vem com um pistilo já, que aqui eu tenho já um seco. Vamos encaixar aqui dentro, vamos puxando. E bem suavemente vamos apertando aqui embaixo, deixando só a parte amarelinha para fora. O cabinho fica para baixo. Aqui vocês podem tirar esse excesso aqui também, ó. E depois, se vocês quiserem pintar aqui essa parte baixo, pintem de verde, vocês podem dar um tonzinho, mas não vai aparecer nos arranjos. Mas se vocês quiserem pintar só para dar um acabamento, daí ele ficou assim, tá? Ela ficou toda lisinha. Agora a gente vai encrespar ela. Ó, vocês vão dar esse movimento. Uns beliscõezinhos para lá e para cá, ó, para deixá-la bem crespinha. Que as pétalas dela são mais crespinhas. Se vocês quiserem já deixar crespinho antes de unir, vocês podem fazer também, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá pronta a nossa violeta, ó. Super simples. Então, aqui eu já vou colocar, vamos colocar no isoporzinho para deixar secando. Então, aqui como eu mostrei para vocês, aqui eu usei a branca e aqui ela tá um tonzinho mais lilás. Não sei se tá dando para vocês verem aí, ó. Então, para fazer esse lilás mais clarinho, vocês vão precisar, vão pegar um pedacinho de massa natural e botar só uma pontinha da cor violeta, bem pouquinho. Só mesmo para dar um tonzinho de violeta. Vamos misturar bem. Ela vai ficar um violeta bem suavezinho. Ó, quase nem dá para notar de tão suavezinho que ficou. Então, daí vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Então, essa aqui, gente, eu vou fazer ela já deixando ela mais crespinha nas pontinhas, que daí quando eu colocar no arranjo já vai ficar pronta, ó. Vocês fazem ela normal, como eu ensinei, afinem as pontinhas, e pode ser até com um palito, qualquer ferramentinha, vocês vão fazer isso aqui, ó. Que daí ela já vai sair crespinha. Daí o mesmo processo que a gente fez ali, ó. Unir duas a duas. Intercalar aqui, mais essas outras duas, vamos afinar aqui no meio, fazer a marcaçãozinha. Ó, aqui ela já saiu crespinha, ó. Só dar uma ajeitada daí. Então, vocês podem fazer das duas maneiras. Vamos recortar esse excesso, colocar o pistilo aqui, já temos pronta outra violeta.
Dá uma pressionadinha para deixar ela mais fechadinha ali, ó. Só não puxem muito, porque senão ela vai aprofundar e pode sair do outro lado. Então, quando vocês veem que tá aparecendo só a partezinha da marcação do X ali, vocês não puxem mais, tá, gente? Então, assim vocês vão fazer a quantidade e a cor que vocês quiserem. Vocês podem olhar que deu uma diferença, aqui é a branca e um lilazinho bem suave. Então, vocês podem fazer em rosa, pode, se vocês quiserem também pode fazer todo o arranjo, toda ela branquinha, a quantia que vocês quiserem. Vai depender do tamanho do vasinho, a quantidade que vocês vão usar, tá, pessoal? Então, aqui, enquanto seca um pouquinho pra gente fazer a pintura, eu vou ensinar pra vocês como fazer a folhinha. Então, pra folhinha, eu vou utilizar a massa tom pele não, natural. Eu vou botar amarela, um pedaço de amarelo, de massinha amarela, que eu quero uma cor bem clara, eu não quero um verde muito escuro, bem clarinho, porque daí eu vou depois fazer a pintura, uma pintura num tom mais escuro, que vai ficar bem legal, tá, gente? Então, eu misturei amarelo no tom natural e vou misturar um pedacinho de verde. Pode ser o tom de verde que vocês quiserem. Aqui vai dar um tom de verde bem clarinho. Vou botar um pouquinho mais. Daí vocês vão misturando aí, gente, vão vendo. Só não pode ser uma folha que fique num tom muito escuro, porque senão depois a pintura não vai realçar. Então, ela tem que ficar um tom bem claro, ó. Então, aqui a gente vai utilizar o arame número 26, que é um arame mais fininho. Não pode ser muito grosso o arame também, porque senão depois ele vai aparecer, vai ficar muito grosseiro dentro da folha. Daí vocês podem fazer 2 gramas, 2,5 gramas, umas folhas maiores, outras menores. Aqui a gente vai fazer um quibezinho, eu vou passar um pouquinho de cola na ponta desse arame e vou encaixar aqui dentro. Vou até quase lá no fim, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho para baixo para fazer tipo um cabinho, porque depois vai ficar melhor pra gente colar no vasinho. Ele tem que ter esse cabinho aqui. E se ele não ficar todo na parte interna do vasinho, se ele ficar aparecendo, vai aparecer o verdinho só, que não vai aparecer o arame. Então, vocês fazem isso aqui, ó. Aqui vocês dão uma leve achatada. Pode deixar grossinho assim, ó. Mais ou menos que vocês vejam que tá chegando no arame, ó. Não pode aparecer o arame. A folha da violeta, ela não é comprida assim, então vocês arredondem aqui, ó. Ela tem que ficar mais arredondada, como assim, ó. Aqui vocês vão pegar as costas dessa folha aqui que vocês vão utilizar. Vão colocar bem no meio aqui, ó. Vocês podem ocupar essa parte de cima aqui, que as nervuras são mais pequenininhas. Aqui já tá muito grande. Então, vão utilizar essa parte aqui de cima. Daí, vocês vão encaixar a parte de baixo aqui, ó, no cabinho, mais ou menos, e a parte de cima lá em cima, ó. Que vocês centralizem que essa nervura aqui fique bem no meinho. E aqui vocês vão afinando só nas pontas, pode ser com o dedo mesmo, ó. Vão afinando, ela vai ficando maior e bem fininha na ponta. Aqui no meio, ela pode ficar grosseirinha, tá? Afinem bem. Aqui vocês dão uma alisadinha para tirar as marcas das digitais e pode tirar da folhinha que já vai ficar nervura, ó. Fica perfeito, tá, gente? Aqui vou pegar e vou dar mais uma afinadinha aqui nas pontas, só na pontinha mesmo, ó. Pra gente não tirar a marca da nervurinha que ficou ali, ó. Vocês dão mais uma afinadinha. Vocês não se preocupem que ela vai ficar irregular, porque as folhas são assim, umas mais largas, outras mais estreitas. Ó, ela ficou assim, em forma arredondada. Aqui eu vou pegar, acompanhar o arame, colocar os 2 dedos atrás aqui e vou fechando um pouco aqui, ó. Dá uma alisadinha, ela vai ficar assim na parte de trás e a parte da frente aqui. E aqui vocês podem dar mais um movimentinho na folha, ó. Fica super, super legal. E aqui embaixo, ó, vamos
Vamos dar mais um acabamentinho, deixar ela bem bonitinha a folha. Então, assim, vocês vão fazer várias folhinhas, a quantidade que vocês quiserem, dependendo do tamanho do vasinho. Ficou bem assim, ó. Olha como fica legal esse tipo de nervura. Fica perfeito. Então, para pintura, tinta PVA, na cor que vocês vão fazer as violetas de vocês, eu vou utilizar, no caso, a cor violeta mesmo, e uma esponjinha. Então, vamos colocar aqui um pouquinho dessa tinta. Vocês pintem com a tinta PVA. Caso quem não tiver tinta PVA e for pintar com tinta para tecido, eu não aconselho muito, porque a tinta de tecido depois ela sai. Então, de preferência PVA, mas se vocês utilizarem a tinta para tecido, vocês passem depois o verniz fosco em cima para não ter perigo de sair a tinta. Então, aqui vocês vão colocar um pouquinho dessa tinta nessa esponjinha. Vamos aqui dar umas batidinhas. Dá uma batidinha, ela não pode ficar muita tinta. E daí vocês vão passando nas violetas, só nas pontinhas. Ó. Daí, suavemente, vocês só vão fazendo isso aqui, ó. Daí, vocês têm que esperar, tanto as violetas quanto as folhas, vocês esperem secar pelo menos algumas horinhas ali, algum tempo, que vocês veem que dá para fazer a pintura. Aqui eu tô fazendo com ela molhada ainda, porque para ensinar para vocês, mas vocês sempre esperem secar um pouco. Não façam com ela molhada, porque ela não vai ficar bom de fazer, ela se torna mais difícil, tá, gente? Ó, aqui ela vai ficar toda molinha. Então, o ideal é que ela esteja toda sequinha. Só fazem esse tonzinho aqui, ó. Gente, essas violetas aqui é super vendável, esse arranjo. Como a gente anda com a vida tão corrida, ultimamente as pessoas estão substituindo as violetas naturais por não ter tempo para cuidar. Então, estão substituindo por esses arranjinhos aqui, que é um arranjo bem legal, um enfeite bem bonito. Então, vocês vão vender bastante também dessas violetas, tá, gente? Eu procuro trazer sempre peças para vocês que eu vejo, assim, que são mais vendáveis, para que vocês possam fazer aí um dinheirinho extra, cada um pode ajudar na renda principal da família. Às vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ajudando, tá, gente? Ó, aqui eu já dei um tonzinho. Se vocês quiserem fazer também com o pozinho aquele, vocês podem fazer. Eu prefiro fazer com tinta, porque depois eu sei que não vai sair, ela dura bastante tempo, tá, gente? Ficou assim, ó. Pensa, ó, aqui a violeta e a branca, ó, ela ficou assim, ó. Ela dá uma diferença depois de o arranjo pronto. E depois de seca, como a gente usou a massa no tom natural, pouca massa colorida aqui, ela vai ficar um lilazinho assim, meio transparente, meio fosco, vai ficar bem legal o efeito. Então, aqui para a pintura da folha, vocês procurem utilizar 2 tons de verde. Aqui, ó, eu coloquei 2 tons de verde. Eu utilizei o verde musgo e o verde oliva e o amarelo ouro. Que aqui, daí, vocês pintem umas folhas, vocês deixem mais amareladinha, outras deixem mais nesse tom, outra mais nesse tom verde musgo. Às vezes, vocês podem misturar também as cores, para deixar as folhas bem assim, ó. Deixa eu mostrar esse arranjo aqui para vocês. Vocês notem que elas não é tudo igual. Essa aqui tá mais amareladinha aqui, mais escura no meio. Daí vocês vão usando todos esses tons. Aqui ela tá mais amarela, já escureci no meio. Então, por isso que é bom trabalhar com 3 tons de tinta, tá, gente? Então, eu vou começar aqui, eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Daí vocês vão criando, vão misturando as cores. Deixar um paninho aqui do lado para ir limpando, que o pincel não pode ter muita tinta. Aqui, por isso que eu falei para vocês fazerem um tom de folha bem clarinho, para vocês poderem dar esses tons. Aqui vocês vêm misturando, vão brincando com as cores, ó. Aqui eu já vou botar um pouquinho de escuro no meio, ó. Vão brincando, vão pintando como vocês acham melhor.
bem, deixar bem natural, ó. Vou misturando. Pode passar também atrás um pouquinho, para não deixar uma cor toda lisa atrás. Sempre procurando deixar um tom mais escuro no meio e mais claro nas pontinhas, ó. Que eu vou colocar um pouco. Tá ruim de pintar porque ela tá mole. Daí depois de seca ela fica bem melhor para pintar, ó. Bem no meinho aqui vocês deixam mais escuro e vão puxando para fora, ó. Assim ficou a folhinha. Vocês notem que ela ficou mais amareladinha e ficou uma mistura de cores mesmo, tá, gente? Acabei estragando o cabinho aqui, ó. Então, assim tá pronta a folhinha. Daí, vocês vão fazer bastante folhinhas, dependendo do valor, do tamanho do vasinho. Vocês vão usar 15, 16, 17, 20, 25 folhinhas. Daí, vocês fazem a quantia e vão montando os seus arranjos aí, tá, gente? Então, aqui eu já tenho umas prontas e secas pra gente montar o nosso vasinho de hoje. Então, aqui eu tenho 8 violetas e 13 folhas que eu vou precisar para esse vasinho de hoje aqui. Que a gente vai fazer, então, esse aqui é o médio, deixa eu largar aqui, ó. É o que fica, é o intermediário do grande e do pequeno. Então, a gente vai montar esse aqui do meio. Então, aqui eu já coloquei o isopor, então a gente vai começar a montar o nosso vaso. Então, aqui eu vou passar cola nessa parte do isopor aqui que eu coloquei. Nas laterais aqui também vocês coloquem. Pode botar bastante cola para depois a massa colar bem nesse isopor. Vamos botar bastante cola nas laterais aqui, ó, dar uma caprichada. E aqui vocês vão pegar um pedaço de massa e vão abrir mais ou menos do tamanho aqui dessa parte do vasinho. Daí vocês vão ver a quantidade que vocês vão precisar. Vão abrindo, nada certinho também, gente, só aqui não tem problema que fique as marcas das digitais, porque a gente vai fazer marcações aqui também. Daí vocês vão encaixar aqui, vão empurrar, vão ajeitando aqui. Daí com um palitinho, vocês procurem colar bem na volta aqui, ó. Daí com um palitinho, vocês vão fazer isso aqui em toda a volta, ó. Que é pra ficar bem coladinho aqui, pra depois não ter perigo de descolar desse pó, do vasinho. Vamos fazer isso aqui, ó, toda a volta. Então, feito isso, daí vocês, com o auxílio de uma escovinha, o que vocês tiverem aí, vocês só vão fazer umas marcaçõezinhas assim, ó, para fazer imitação de terra, ó. Agora, só colocar, então, as nossas florezinhas aqui. Então, para iniciar, vocês vão pegar a folhinha já seca e pintada, vão passar um pouco de cola na ponta, pode passar bastante. E vocês vão fazer toda a volta, isso aqui, ó. Toda a volta desse vasinho. Daí, vocês coloquem até deixar só aquela parte do cabinho que eu falei para vocês, que a gente deixou, porque se ficar para fora aqui, não vai ficar feio, não vai ficar aparecendo o arame. Vamos fazendo toda a volta. Coloquem umas mais grandes, outras menores. Colocado toda a volta, vamos começar toda a volta intercalando essas duas mais para frente, ó. Feito isso, então, agora a gente vem com as violetinhas. Um pouco de cola, deixa umas mais altas, outras mais baixinhas. Vão colocando, bota umas coloridinhas, outras branquinhas. Daí vocês vão formando de acordo com o gosto de cada um. Pode botar umas folhinhas, aprofundar mais para fechar. E daí vocês vão ajeitando, gente, ó. Então, aqui finalizando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí bastante arranjos de violetas aí, gente. Aproveitem bastante essa ideia. E espero vocês a semana que vem novamente aqui no canal, tá, gente? Então, tchau, tchau a todos. Até a semana que vem.